Lá eu fiquei até 2013, quando eu vim para o Rio Grande do Sul. E aí eu me tornei voluntária, quer dizer, eu ainda continuei vinculada à região Axé, por pelo menos até o final de 2014, quando eu fui diretora regional. E depois disso, então, eu me transferi aqui para o Rio Grande do Sul. Estou vinculado atualmente no Comitê Porto Alegre. E, infelizmente, eu tive que me ausentar por 2 anos, né? Um por motivos de estudo, o segundo por motivos pessoais, né? Estava procurando a minha carreira, enfim. E agora que eu estou bem, estou estável, eu resolvi retomar as minhas atividades de treinadora nacional, né? Eu sou treinadora desde 2010, eu era treinadora regional na época, e agora componho o time de treinadores. Eu vou falar, na realidade, de um tema com vocês, eu vou compartilhar a minha tela, que é um tema também que é muito novo para mim. Então, vai ser bem interessante a gente discutir essas informações que eu trago, porque talvez vocês também tenham uma visão diferente disso tudo que eu vou abordar, né? Que é sobre a relação de sustentabilidade com interculturalidade. Deixa eu compartilhar a tela. Tá todo mundo enxergando? Sim? Então tá. Caso vocês tenham alguma dúvida ao longo da explanação e quiserem colocar ali no chat, tudo, sem problema, podem me questionar, tá? Se for uma dúvida assim bem importante para não perder o fio da meada ali. Então a gente vai falar de sustentabilidade e interculturalidade, né? Qual é a relação que existe entre eles? E a primeira coisa que a gente pensa quando a gente aborda esse tema é o que é sustentabilidade e o que é interculturalidade. Qual é a definição que a gente tem dessas duas coisas, né? O que a gente pensa sobre esses temas separadamente? Então, o que seria sustentabilidade? Quando a gente procura a definição de sustentabilidade, muitas vezes essa definição vai estar associada a alguma coisa relacionada à natureza, né? Preservação do meio ambiente, questões de reciclagem, e sustentabilidade vai muito além disso, né? Numa definição muito mais ampla, sustentabilidade é tudo aquilo que atende às necessidades das gerações atuais e não vão comprometer as gerações futuras, bem pelo contrário, vão também auxiliar nas necessidades e aspirações dessas gerações futuras. Então, isso é uma definição da ONU, e esse conceito nos traz, então, uma ampla definição de sustentabilidade, indo muito mais além do que é ecológico, né? Mas também vai do ponto de vista social e pessoal. De certa forma, então, a gente pode entender que cultura também vai estar associada a nossas necessidades, né? E é uma coisa que a gente também quer que seja uma necessidade das gerações futuras. E o que seria, então, interculturalidade? Bom, a gente pode... assim, eu sou engenheira, então eu acabo sendo muito mais objetiva nas minhas definições, né? Eu digo que eu sou um exemplo de interculturalidade por isso. Eu sou baiana, estou no Rio Grande do Sul, não sou muito da área de humanas, eu sou engenheira de alimentos, trabalho na área de engenharia e mesmo assim eu amo falar sobre esses assuntos, né? Eu amo ampliar o meu conhecimento, enxergar além da minha caixinha. E interculturalidade também é isso, né? A gente enxergar o que o outro tem. Então, numa definição também bem ampla, a interculturalidade é quando duas ou mais culturas elas vão entrar em uma interação. E essa interação, ela tem que acontecer de uma forma horizontal e sinergética. Ou seja, a gente não tem que ter nenhum conhecimento ou nenhum fator cultural que seja considerado melhor ou pior do que outro, né? Todos têm o mesmo nível de importância e o mesmo significado, tá? Bom, tendo em vista essa definição, né? O que é interculturalidade? O que é sustentabilidade? Pensando além da caixinha, a gente pode se perguntar, então, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que é que a sustentabilidade, de que maneira a sustentabilidade, saindo um pouco dessa questão ecológica, vai estar associada à questão da cultura, né? A interculturalidade, fatores culturais. Bem, alguém saberia me responder isso?
Sim, não? Então vamos lá, vamos desenrolar esse novelo. Então, nesse sentido, a gente tem que começar a fazer essa associação, né? O que a cultura tem a ver com a sustentabilidade? Bom, existem duas maneiras de a gente enxergar a sustentabilidade, como eu disse inicialmente. A gente pode pensar na cultura relacionada à sustentabilidade com relação à preservação da natureza. A gente pode considerar que cuidados ambientais podem ser questões culturais, né? Existem países em que cuidam muito mais do seu ambiente, dos seus espaços sociais, de limpeza, né, de reciclagem, muito mais do que outros, e isso pode ser uma questão cultural ou uma questão de desenvolvimento também, desenvolvimento social, sendo que o desenvolvimento social também está diretamente relacionado à cultura. Ou a gente pode pensar em sustentabilidade com relação à preservação de valores e não preservação da natureza, né? Então, assim como a natureza precisa ser preservada, valores culturais também precisam ser preservados e também são importantes para a qualidade de vida, né? Para a qualidade do ser humano. Então, a gente tenta enxergar esse tema de uma maneira muito mais ampla, né? Não focando apenas em questões ecológicas, tá? Então, basicamente, a gente pode fazer essa relação. Uma relação entre a sustentabilidade do ponto de vista ecológico, mas também do ponto de vista social e da interculturalidade. Tudo isso também pertence à cultura. Bom, até 1990 não se pensava assim. A cultura era tratada de uma maneira bem diferente. O que é que a maioria dos pesquisadores e estudiosos pensavam sobre a cultura? Que a cultura era um elo gigante entre um conjunto de valores, de crenças, de hábitos que uma determinada sociedade tinha, né? Então, isso era cultura. Cultura estava associado a hábitos. Depois disso, né, depois dos anos 2000, com o início da globalização, a gente começou a enxergar que cultura não é só isso, né? Cultura envolve muitos outros aspectos. E quais seriam esses outros aspectos? A gente pode dizer que a cultura está relacionada à inclusão, né? A gente pode dizer que a cultura está relacionada de alguma forma a questões políticas, né? O cenário político também pode ser uma questão considerada cultural. A gente pode dizer também que a cultura tem alguma relação, quer dizer, tem uma forte relação com o desenvolvimento social e principalmente que a cultura também está atrelada à sustentabilidade, né? Independente de qual seja a vertente que se pense de sustentabilidade, a vertente ecológica ou a vertente cultural, social, né? As questões de patrimônio cultural, tá? Nesse sentido, a cultura, então, hoje, ela engloba muito mais coisa, né? Ela é muito mais ampla. E nesse sentido, a gente tem, então, a sustentabilidade dentro das questões culturais. Tudo bem até aí? Os que eu consigo ver estão me dando legalzinho. Os que eu não consigo ver, eu não sei o que é que estão fazendo. Então, vamos lá. No finalzinho, então, vocês podem me perguntar se eu puder ajudar. Bom, então nesse sentido, agora a sustentabilidade também faz parte de questões culturais. No entanto, isso ainda é um grande desafio para a sociedade, porque muitas vezes a gente pensa só dentro da definição daquela palavra, né, daquele conceito. E eu digo assim, quando eu comecei a estudar sobre o tema, eu também pensava isso, né? Sustentabilidade estava associado a questões ecológicas, né? Eu quero um ambiente mais limpo, eu quero um planeta mais limpo, eu quero um planeta que sobreviva a todas as mudanças globais. E não é só isso, né? A cultura também é uma coisa que pode morrer e pode acabar. Então a sustentabilidade também vai estar associada a isso, tá? Bom, nesse aspecto, então, a gente pode associar, né, a cultura com a sustentabilidade e somando isso a gente vai ter então a cultura da sustentabilidade, né, que também faz parte da cultura. De que maneira a gente pode fazer essas associações então, tá? Quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em diferenças, né? A gente tem uma série de diferenças. Cada país lida de um jeito, tem hábitos diferentes, tem formas diferentes de enxergar a si e os outros. Só que um elo bem forte que existe na cultura é o respeito, né? E é o que a gente prega dentro do AFS. Há muito tempo a gente usava muito a palavra tolerância, né? A gente prega a tolerância entre os povos. Só que tolerância é uma palavra que, para mim,
significa dizer que eu tenho que suportar uma coisa que eu não concorde muito, né? Eu vou ter que suportar, vou ter que lidar com isso. E respeito não. Respeito, eu tento me colocar no lugar do outro e entender por que ele tem aquela postura, por que ele lida com as questões e com os problemas daquela maneira, né? Então, eu acho que a cultura está muito associada ao respeito e é isso que a gente prega no FS. E a interculturalidade, então, é uma ferramenta para a gente aprender a respeitar o outro. E quando a gente fala em cultura, a gente não está falando só cultura em diferentes países, a gente pode falar cultura dentro do nosso país mesmo. Eu sou de uma cultura completamente diferente da cultura que eu vivo hoje, né? A Paula, por exemplo, que está lá no Rio Grande do Norte, ela vive uma cultura completamente diferente das pessoas que vivem aqui no Rio Grande do Sul, que é uma cultura mais parecida com a que eu vivia antes. Então, eu tive que aprender a entender o porquê de muita coisa, né? O porquê que as pessoas se comportavam daquele jeito, o porquê que as pessoas me tratavam de um jeito que eu achava que era diferente do jeito que eu costumava tratar as pessoas. E aí surgiu o respeito, né? É uma questão cultural. E essa cultura está toda associada a uma bagagem histórica, né? Então, a gente tem todo um patrimônio histórico que também faz parte de toda essa cultura que a gente enxerga hoje. Que mesmo com globalização, mesmo com a mudança da sociedade, o patrimônio histórico é responsável por tudo isso que a gente tem hoje. E dentro dessa interculturalidade, a gente também tem a questão da natureza. A natureza é o espaço, a localidade em que a gente se encontra. E essa localidade veio mudando ao longo do tempo. Só que a cultura foi construída ali, né? Foi construída naquela localidade. Então, tudo, de certa forma, está associado. Então, quando a gente fala em natureza, em patrimônio histórico, em bens comuns, a gente está falando tanto de sustentabilidade quanto de cultura, né? Então, os dois estão fortemente ligados. Como vocês podem ver nesse esquema, existe uma relação direta entre cada um desses pontos, né? Então, eu preciso respeitar a natureza, respeitar também questões culturais e dentro disso tudo, com a cultura e com respeito, eu vou ter interculturalidade, certo? Bom, eu sou bem professora, tá? Então, vamos indo aí. A minha palestra acaba sendo muito mais de aula, mas vamos lá. Bom, então, como eu disse, a gente vai ter, então, essa relação entre a natureza e a localidade. Essa localidade é esse patrimônio histórico que está associado à nossa cultura, né? O que a gente construiu, o que os nossos antepassados construíram e o que a gente carrega hoje de bagagem. Então, nesse sentido, a gente vai ter que a cultura da sustentabilidade, ela vai ter um elo, então, com o desenvolvimento de qualquer ser. Não é só desenvolvimento social, é desenvolvimento como pessoa, né? Como indivíduo que faz parte daquela cultura e também faz parte da natureza, está ali dentro do planeta. Esse desenvolvimento do ser faz com que a gente entenda melhor tanto a convivência com a natureza, do ponto de vista de sustentabilidade ecológica, quanto com o outro, né? Como é que a gente convive com o outro? A gente respeita as diferenças do outro, a gente respeita as questões culturais do outro, né? E a gente tem que saber distinguir bem que existem coisas que são culturais e existem coisas que são pessoais, que partem da personalidade de cada um, né? Mas, de um modo geral, a gente tem sempre o espelho da cultura, né? Muitas vezes aquela pessoa retrata o que ela viveu e o que o grupo dela vive naquela localidade. E essa convivência, então, com a natureza e com o outro também faz parte da interculturalidade, né? Porque eu preciso respeitar. Interculturalidade é isso também. É a gente respeitar tanto a natureza quanto o outro. Então, imaginem só, coisas que parecem tão diferentes, elas estão ali, elas andam uma do lado da outra, né? Então, é o que eu falo, a minha engenharia também anda ali, uma do lado com a FS, né? Eu acho bem importante a gente conseguir fazer convergir todo esse conhecimento. Bom, então nesse sentido, a gente vai ter que a cultura, que antes era definida só como arte, ou como uma coisa relacionada a hábito, a crença, ao que cada um acredita, ela vai muito além disso, né?
a cultura, ela vai abraçar outros aspectos. Ela vai abraçar o aspecto da qualidade de vida, ela vai abraçar o pluralismo, né, as diferenças que a gente tem no mundo, entre as pessoas, entre os conhecimentos, e também a arte. A arte também vai estar ali embutida. E a sustentabilidade, ela não vai estar só associada à natureza, ela vai estar também associada a outras coisas, vai permear outros aspectos. E esses aspectos vão ser também a qualidade de vida, os patrimônios históricos e o bem comum. E o que é bem comum? O que a gente considera bem comum? Tudo. Eu digo que a água é um bem comum, é um bem comum. Eu digo que a terra, as árvores, é um bem comum. Sim, é um bem comum em que a gente precisa preservar. Mas eu posso dizer também que hábitos, que crenças, que o patrimônio histórico, questões relacionadas à cultura também são bem comum, né? E a sustentabilidade traz isso, traz a preservação de todo e qualquer bem comum, né? Seja ele palpável ou não, né? Seja ele conhecimento ou seja ele questões ambientais. Então, de uma maneira bem resumida, a sustentabilidade ela tem uma relação direta com a cultura e com a interculturalidade. Basta que a gente consiga enxergar além do que cada palavra define, né? Do que cada coisa expressa, tá? Alguma dúvida? Queria abrir agora para a gente poder discutir um pouco sobre isso, porque é um tema em que eu acho que merece um trabalho conjunto, construído. Agora é demais, tá ligado? Meu Deus, estou escutando vozes. Oi? Oi? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, eu estou. Então, o que vocês acham sobre essa relação? De que maneira vocês enxergam a interculturalidade com a sustentabilidade? Bom, eu achei assim muito interessante, muito importante, né? Porque, como você explicou, a cultura influencia na sustentabilidade, né? De uma nação, de um povo, não é isso? Eu achei assim bem legal, bem explicativo, na verdade. E qual é a definição que tu tinha de sustentabilidade? Não, eu sabia que sustentabilidade era... Agora travou, coisas da faculdade. Tava muito mais associada à natureza, né? Isso. Então a gente sempre associa com reciclagem. Assim, é isso, com reciclagem, com cuidar da natureza, do meio ambiente. Eu sempre achei que era isso. Mas eu nunca pensei que a cultura tivesse influência nisso. Entendeu? Porque, exato. Uhum. Porque eu achava que não era de influenciar, não tinha certa influência. E aí você falando, sim, agora abriu minha mente para isso. Achei muito legal. Bom, que bom. Alguém tem alguma dúvida? Eu não tenho uma dúvida, Pri, mas eu tenho um comentário, assim, que eu sou gaúcha, mas eu tava morando no Rio, né? E me mudei faz um mês, agora de volta aqui para Porto Alegre. E, assim, nesse um mês que eu tô de volta, eu senti uma diferença, na verdade, um impacto, assim, muito engraçado, porque quando eu me mudei para o Rio, eu vendi meu carro. E por questão, assim, nem foi muito de sustentabilidade, mas por questões bem práticas mesmo, porque eu não precisava. Andava muito de metrô e ônibus e tal, e até questão de segurança. E aí, voltando aqui para Porto Alegre, eu comecei a reparar que as pessoas acham muito estranho que eu não tenho carro aqui. Ah, mas como é que tu faz para ir no mercado? Aí eu tenho esses carrinhos de feira, né? Aí ontem eu percebi que eu fui no mercado com o meu carrinho, eu passava na rua, todo mundo ficava me olhando. Assim como, tipo, o que essa pessoa tá fazendo? Eu achei muito engraçado. Aí eu cheguei no mercado, aí eu fui tentar botar o meu carrinho no carrinho do supermercado, engatar ele assim, né? E aí o cara disse pra mim, mas
não dá para engatar? Eu disse, dá sim, eu sempre faço isso. E quando eu engatei, ele ficou, que legal, eu não sabia disso. Aí, na hora que eu fui passar no caixa, aí a moça foi embalar minhas coisas e disse, não precisa, eu vou botar direto no carrinho. Ela ficou me olhando com uma cara, assim, tu não vai usar sacolinha? Eu disse, não, eu vou botar direto. Ela saiu, assim, tipo, que pessoa estranha, sabe? As pessoas estão, tipo, eu tenho sentido um impacto tão grande disso que as pessoas me acham uma louca que eu vou no mercado sem carro. Então, elas acham isso muito estranho. Né? Aí o porteiro do meu prédio também, mas por que tu não vai de carro? Eu digo, porque eu não preciso. Tipo, eu e meu namorado, as coisas que eu compro cabem no meu carrinho. Não tem necessidade de eu ter um carro para ir no supermercado. Aí ele, que interessante, ele disse, tu fazia isso no Rio de Janeiro? É normal isso? Eu passo isso também, eu passo bastante isso por aqui. Nós usamos aquelas sacolas ecológicas. Isso. E as pessoas não têm esse hábito de usar sacola ecológica, né? Pelo menos aqui no norte do Rio Grande do Sul, as pessoas não usam sacola ecológica. Elas vão para o supermercado e querem a sacola. A sacolinha. E isso é uma coisa que está enraizada. Acabou virando uma coisa cultural. Sim, de fato. E aí, quando tu chega com uma coisa diferente, né? Que em outros países as pessoas fazem com a maior naturalidade do mundo, elas te olham estranho, assim, tipo... Né? Eu sempre chego, eles já vão pegando a sacola para arrumar a compra lá dentro da sacola plástica. Não precisa, eu trouxe minha sacola. Tu trouxe a sacola? O que tu tá fazendo, né? Por que tu trouxe a sacola? E a gente acha muito mais prático. Também não é só a questão do meio ambiente, né? Associada a ecológico. Mas também está associado ao fato de carregar, né? De colocar mais coisa, de ser mais resistente. Isso. Né? E acaba também sendo uma coisa legal da gente propagar. Né? Porque essa cultura da sustentabilidade, muitas vezes, ela não é propagada porque as pessoas te acham um ET. Exato. Né? Não vou fazer igual, porque... Né? Então, propagar como é bacana a gente ter essas iniciativas, como é bacana a gente fazer o diferente, né? E a coisa do respeito, que eu acho bem legal. Tem pessoas que olham e falam assim, ai, que legal, não pensei nisso. Né? Quem sabe eu não faço da próxima vez a mesma coisa, trago a minha sacola. Exato. Mas isso é uma coisa tão pequena, né, Pri? Aí quando tu foi falando, assim, a questão da cultura com a sustentabilidade, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, né? Que eu pensei nesse exemplo, assim, como isso, né, a minha sustentabilidade estava muito atrelada à ecologia, aí eu consegui fazer essa conexão, né? Mas o mais bacana é que hoje a gente tem essa vertente de sustentabilidade saindo um pouco do foco ecológico, né? De tentar preservar questões culturais, né? Que muitas vezes são perdidas, né? Imagina, com todo acesso à informação que a gente tem hoje, a gente não dá tanto valor às coisas que são nossas, né? Que fazem parte da nossa cultura. A gente acaba valorizando muito mais o que é do outro. Isso é um aspecto positivo quando a gente pensa em interculturalidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está tornando a nossa cultura algo sustentável, né? Algo que vá perdurar para as próximas gerações. Né? Não adianta a gente pensar só no planeta, né? É estranho a gente pensar no planeta, sendo que a gente também não quer deixar nenhuma bagagem de conhecimento cultural. Né? E, afinal de contas, é bem importante. Hoje, o que a gente tem de patrimônio histórico são museus em que as pessoas visitam, muitas vezes para conhecer a história, mas não para conhecer coisas culturais, né? Por que se faz assim e por que ainda é tão forte em mim, né? É verdade. E de que maneira isso tem um impacto na minha qualidade de vida, né? Verdade. Uma coisa que eu acho bem bacana... aqui no Rio Grande do Sul tem um feriado, a Paula e a Fabi não devem saber, mas eu acho que não devem ter vivido uma coisa assim, eu acho bem bacana, que é o tal do 20 de setembro, né? Que foi anteontem, na quarta-feira. E que as pessoas, assim, é uma data que se comemora, né, o ser gaúcho. Eu tenho uma amiga que diz que não se comemora a Revolução Farroupilha, a perda, comemora o ser gaúcho. E as pessoas têm muito orgulho de todos os elementos culturais que elas herdaram, né? E elas levam isso e passam para os filhos. Claro, eu acho que ainda a maneira como se passa aí, no meu ponto de vista, poderia ser uma maneira mais assim de valorização, né? Não de... Mas, enfim.
Mas eu acho muito bacana essa coisa de tu de ter uma raiz e essa raiz sobreviver, né? Tu fazer com que as próximas gerações conheçam, mesmo que elas não pratiquem, né? Tipo, a Bruna não tem cara que veste vestido de prenda. Não. Mas tu conhece a tua cultura. Conheço, né? conheço, Pri. E isso é uma coisa que eu, justamente, voltando para cá, assim, né, e participando desse feriado, foi uma coisa que eu pensei, assim, é algo que eu acho que também tem a ver com o que tu falou. O gaúcho, sempre que ele sai do estado, quando ele vai para outro lugar, ele tenta, no lugar que ele está, manter as suas tradições. Então, o que ele faz? Ele funda um CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas, que é um espaço onde ele se encontra com outros gaúchos para manter as tradições. Ele usa as roupas típicas, ele escuta a música típica, ele come a comida típica. Isso acho que tem muito a ver, né, Pri? Não sei, posso estar... Claro, sim, totalmente. Que tem muito a ver, né? E é uma questão de tu sustentar a tua cultura e levar para os teus as gerações, né? Depois, né? Sim, imagina. E aí uma coisa bem legal que eu tenho visto também é que agora a gente também tem os centros de tradições nordestinas. Que estão que estão espalhadas por aí. Em São Paulo tem, eu ouvi dizer que aqui no Rio Grande do Sul também tem. Gente, que máximo! Então, sim, são CTNs. Quero ir. Centro de Tradição Nordestina. Que aí tem toda a questão. E eu acho bem legal isso da gente querer sustentar a nossa cultura. Eu não perco a oportunidade, por exemplo, de fazer cuscuz. Então, eu saio como uma louca. Eu saio como uma louca, às vezes, procurando farinha de milho para poder fazer cuscuz, né? Ótimo. Que é uma coisa que me lembra de onde é que eu sou, né? Claro. A minha origem. Então, eu acho isso muito bacana, né? A gente enxergar que sustentabilidade também é isso, né? É tu deixar um legado para... Não só um legado de planeta, mas tu deixar um legado para outras gerações também, né? A sustentabilidade é tu deixar para o próximo. A Fabi comentou aqui que tem muito... CTG? Goiânia tem muito gaúcho, né, Fabi? Mas olha, eu acho que tem gaúcho no Brasil inteiro. Né? Eu acho que também tem bastante. A gente tem essa visão porque justamente o gaúcho ele se mostra muito, né? Ele mostra que tá lá, né? Ele põe a bandeirinha assim, ó, oi, estamos aqui, né? Não, e aí essa coisa, a Paula perguntou se é difícil, né, fazer comida típica do Nordeste aqui. E de fato, olha, para eu manter a minha cultura, não é fácil. Muitas vezes eu importava, né? Eu digo que eu fazia importação. Eu ligava para as pessoas, olha, tá vindo de lá atrás tal coisa para mim, né? Então o pessoal sempre trazia, né? A última CN agora que foi em Salvador, a Michele, que é DA da ESU, ela me trouxe acarajé. Eu chorei de emoção. Nossa, né? Que legal. Então eu acho muito bacana essa coisa da gente ter de manter isso, né? De tentar manter isso. Então, olha só o que a gente está discutindo. E isso tudo é sustentabilidade, sabe? Não é só questão de natureza, de meio ambiente. Isso é importante, óbvio, porque a gente também tem que ter essa consciência, né? Essa consciência ecológica é muito importante. Mas olha só, tudo isso que a gente fala também é uma maneira da gente praticar sustentabilidade. A Fabi comentando aqui, Pri, que ela é mineira e que ela viveu a maior parte em Minas, né? Mas que ela ama Pequi. Né? Por que será? Né? Então, pra gente ver como fica, é bem legal. A gente fica muito... É muito importante essa construção, né? E, infelizmente, essa relação de sustentabilidade e cultura, ela é muito nova, né? As pessoas não tentavam ampliar a forma de conversar cultura e sustentabilidade, né? E muita gente acredita que cultura da sustentabilidade é isso, é tu criar hábitos considerados sustentáveis do ponto de vista ecológico, né? E cultura da sustentabilidade não é só isso, vai muito além, né? Priscila, aqui na minha cidade, em Paulo dos Ferros, aqui no Nordeste, na verdade, nessa região, a minha cidade é uma cidade polo, onde a gente tinha uma barragem com água que oferecia água para mais de 7 cidades. Minha cidade tem 32 mil habitantes, é uma cidade pequena do interior, a 400 quilômetros de distância da capital.
E aqui, a nossa cultura, ela é dos vaqueiros. A minha cidade se chama Pau dos Ferros, porque os vaqueiros vinham de outras regiões, de outras cidades, e paravam para beber água no rio. E aí agora a gente tem também uma festa chamada Finecap, que é a feira de negócios, e também que comemora o aniversário da cidade, que é no dia 4 de setembro. E aí a gente está assim, muito preocupado e não está tendo retorno nem de políticos, nem das pessoas que desperdiçaram essa água. A nossa barragem secou totalmente. Meu Deus. A gente vive de racionamento de água aqui, Nossa. sabe? Mas ninguém vê nenhuma prática sustentável, ninguém vê ninguém fazendo nada para poder ter alguma solução. A barragem encheu de mato, tá criando árvores, cactos, essas coisas e não... Sim, virou, como diz o mar, virou sertão, né? Virou sertão, tá cheio de caatinga. E Meu aí, Deus. a gente não vê nenhuma prática sustentável. Escolas já tentaram chamar a atenção, os alunos, aqui os centros federais, universidade. Fizemos, agora, os diretores da minha faculdade, da UERN, estão tentando chamar a atenção para o projeto do Rio São Francisco passar na nossa cidade. Porque sem água não há vida. Sim, né? Exatamente. E assim, aí era uma coisa que vocês não estavam acostumados antes, porque sempre teve essa barragem, né? sempre teve essa barragem, mas já são 5 anos de escassez. Imagina. 5 anos sem água. E tem outras cidades aqui perto, que se chamam Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, que estão totalmente sem águas. Sem água. Tem que cavar poço. E os poços que cava são todos água saloba. Entendeu? Sim. Não dá para beber, né? Não dá para beber, algumas não dá para cozinhar, só dá para tomar banho e fazer mesmo as necessidades de casa, lavar roupa, essas coisas. Entendeu? Sim. E aí e é bem complicado mesmo, porque é parte de uma rede, né, na realidade. É aquela coisa que a gente estava falando, de tu tem que ter uma iniciativa sustentável, mas tu também tem que convencer as pessoas de que a tua iniciativa sustentável pode virar uma questão cultural, né? Isso. E que é o melhor para aquele grupo. Que nem fizeram. Teve uma escola aqui que fez um projeto que falou, vocês se lembram quando os vaqueiros vieram beber água na nossa cidade? Então vamos mudar isso, vamos fazer que nem os vaqueiros, vamos cuidar da nossa cidade. Sim. Sabe? Então, e aí, mas todo esse resgate, né, cultural para tentar conscientizar as pessoas de que um dia foi diferente daquilo ali, né? Exato. O último inverno que teve aqui foi em 2008, se eu não me engano. A última vez que a barragem, como a gente chama, sangrou aqui no Nordeste. Deus, sim. E agora a gente vê os agricultores, os pescadores, até os vaqueiros que não cuidam mais do seu gado. Devido à falta de água, um pouco da cultura está morrendo. Exato. Pois é. E essa relação muitas vezes as pessoas não fazem, né? Não. Pois é. As crianças de hoje em dia, essa geração mais nova, porque eu tenho 23 anos, eu vejo que não são tão conscientes. Pessoas de 15 anos, 16 anos, não são tão conscientes que a água é importante para a população. Entendeu? Ainda vejo muita gente dizendo que... Vejo gente lavando calçada. Eu fico doente quando eu vejo alguém lavando uma calçada. Entendeu? Pra que lavar calçada? Pra que lavar uma calçada? Lava um carro com a mangueira ligada. E aí eu passo, eu olho, eu jogo piada mesmo. Eu digo, ei, o planeta tá secando. A água, sabe? Aí olha pra mim e faz, eu que tô pagando. Ai, que horror. Aí depois tô reclamando. A gente sabe que é bem complicado, né? Mas é bem como tu disse, daqui a pouco as gerações não vão conhecer mais a história de vocês, né? A história da cidade, por uma questão de ecológica, né? Tu não tem mais água e daqui a pouco é uma questão de falta de consciência da utilização dos recursos, né? Antigamente que era fácil de ver vaqueiros andando com toda aquela roupa de couro, tá? Aquelas coisas. Hoje em dia não é mais. Sim, na minha região também tem bastante. E olha, a última vez que eu vi alguém com a roupa, né, com a indumentária,
eu acho que eu era criança. Acho que eu tinha uns 10 anos a última vez que eu vi alguém. Então, assim, sabe por quê, né? É. E no caso da tua região é justamente por uma questão de sustentabilidade. Né? As pessoas não estão pensando nas próximas gerações. É. Muito legal o exemplo. Exato. Bem legal. Alguém tem mais para compartilhar? Cadê a nossa mineira que mora no Goiás? Oi? Acho que ela tá sem áudio. Mais alguém? Colocar mais alguma coisa? Ah, oi? Eu vou conversar agora com a mãe do Mário. Acho que não. Estão assistindo jornal. Eu falei, vai começar a falar o não. Então assim, gente, é bem isso. O que... Ah, tá, tudo bem. Então, na realidade, eu acho que a principal função desse webinar de hoje é fazer a gente tentar começar a construir esses elos, né? Que são elos que muitas vezes não é difícil, né? É como a própria Paula relacionou, né? Questões ambientais com culturais, né? E que a gente também tem que enxergar. A gente, como uma organização que preza, né, e busca a paz, a gente também tem que pensar nessas questões, né? Não só nas relações pessoais, mas a gente tem que também pensar nessas relações com a natureza, né? Pensar nas duas vertentes da sustentabilidade, né? De como a gente pode manter a nossa cultura, né? Os elementos do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, né? Do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida como pessoa, convivendo com o que é nosso, de nossa propriedade, como também com questões culturais, né? Ou com questões ecológicas, né? Tem que estar... As coisas têm que caminhar juntas. E eu acho bem importante a gente também trabalhar isso nos nossos comitês, trabalhar isso com os voluntários, né? Tentar trazer essa abordagem também, que eu acho que sai muito projeto legal nesse sentido, sabe? Se imagina, né? E aí daqui a pouco tu fica sem água. A Fabi colocou, que desespero pensar ficar sem água. Aí imaginei, tu fica sem água e sem cultura. Porque a cultura daquele lugar uma hora vai morrer, né? Então é uma coisa bem grave, né? Então acho que a ideia do webinar é justamente essa, é tentar trazer essa abordagem mais ampla para que a gente consiga passar isso também para os nossos comitês, conversar com os estudantes, né? Tentar também abrir esse horizonte, né? Pensar um pouco fora da caixinha. Certo? Certo. Eu só queria aproveitar e até dar um insight aqui até para Paula. Agora que a Pri falou, assim, acho que essa base toda que a Pri nos trouxe, falou de como a gente pode aproveitar isso localmente, né? Esse conteúdo que a Pri trouxe para a gente. Acho que cada vez mais o UFS tem chance de causar impacto local, né? A gente tem muito conteúdo e muito com o que contribuir. E, Paula, me passa teu e-mail depois, porque a gente tem uma pessoa na Secretaria Executiva, que é a Bianca, que ela cuida especialmente de projetos de impacto local, e eu acho que seria bem legal tu trocar uma ideia com ela, talvez até a Pri possa dar uns insights aí que a gente poderia pensar no Comitê Pau dos Ferros para fazer um projeto de impacto local, até para essa questão da barragem. Acho que seria algo bem, bem bacana, né, Paula? Então, acho que seria um super projeto aí para... Sim, com certeza. Porque a Bianca, como ela cuida de parte de captação de recursos, quem sabe ela possa ajudar vocês, a gente possa tentar ver o que tem de
me fugiu agora, de licitação não, de abertura esqueci agora, de financiamento de projetos, às vezes Edital. de edital Isso. das prefeituras, ela pode ajudar vocês com isso. E aí Sim, o comitê não só de prefeitura, não só de prefeitura. Existem algumas, eu não digo agência de fomento, né? Mas existem algumas organizações que também têm editais, né? Com esse objetivo de investir nesse tipo de projeto, né? Exatamente. Eu também tenho alguns links também de possíveis editais que vocês possam também dar uma olhada, eu posso passar depois. Isso aí, acho que seria bem legal, hein? Bem legal, bem legal. E principalmente tentar fazer essa ponte levar para a sociedade essa ponte, né? De mostrar como é importante. Como a própria Paula falou, olha só, nossa cultura morre e ninguém está enxergando, sabe? Ninguém está enxergando porque ninguém está associando com a falta d'água. Então é bem legal também trazer. A gente pode até fazer algo, a gente tem esse projeto do Efeito Mais, né, Pri? Quem sabe a gente pode fazer um efeito mais focado em sustentabilidade. Exatamente. Né? A gente pode talvez até levar a Pri lá para Pau dos Ferros para falar justamente sobre sustentabilidade, interculturalidade, para falar para isso para a comunidade. Então acho que tem algo bem legal que a gente pode pensar aí para o futuro, hein? Isso aí. Sim, seria bem legal mesmo. Chamar a atenção, entendeu? De outras pessoas de fora, porque a população daqui não enxerga, mas estão todos calados. Isso é um problema muito grande, entendeu? Muitos jovens da minha faculdade, a maioria são estudantes de fora. O que aconteceu? A barragem da cidade secou. Como assim? O prefeito não faz nada. Os vereadores estão lá na Câmara sem fazer nada enquanto a isso. Eu acho que já teve até petições de alunos, de moradores, para o prefeito tomar uma atitude, entendeu? Como eu falei sobre as águas do São Francisco, passa essas águas, sabe? Eu, como não sou católica, eu não tenho religião, muita fé em Deus, e tenho muita fé em Deus, a gente reza e pede a Deus que traga água, entendeu? E aí, é muito interessante. Seria muito interessante mesmo. O AFS vinha, imagine, um grupo de fora da região do Brasil. Sim. Do Brasil inteiro, beber água aqui na... Seria legal. Sim. Não, e é também importante a gente mostrar que o UFS também tem esse papel na sociedade, né? Exatamente. E até eu brinco até assim, desmistificar muito a imagem que às vezes a organização passa uma imagem de uma organização que trabalha só com intercâmbio, que está só relacionada ao estudante estrangeiro, a uma família hospedeira, e que não vai além disso, né? Exato. E não é bem assim, a gente atua em muitas outras coisas dentro da sociedade. O impacto, na verdade, o impacto que o intercâmbio gera, que Sim, exatamente. Consequência, sabe? Né? Que toda aprendizagem intercultural vai gerar no final das contas, né? Isso. A gente tem que pensar também em ter atingir também, né, esse alcance, né, ter esse alcance. Exatamente. Então é bem importante também para a organização, né? Exato. Vamos conversar sobre isso. Acho que seria muito legal. Não, acho bem legal, bem legal. Ótimo. Então tá. Pri, da tua parte é isso? Sim, me coloco à disposição, né, para caso alguém queira depois conversar sobre o assunto. Eu posso colocar aqui também o meu e-mail. Tô botando aqui já para ti. Que ótimo, muito obrigada.
Ai, Fabi, que legal. Que bom que vocês gostaram da abordagem. Eu não me alonguei muito, não fiquei divagando muito, porque, como eu disse, eu acho que isso, falar de sustentabilidade é uma coisa que é um conhecimento que a gente constrói em conjunto, sabe? A gente não tem, ninguém aqui tem a verdade plena, né? Sabe de tudo. E muitas vezes os exemplos que eu tenho são completamente diferentes dos exemplos que vocês têm. Então, o nosso conhecimento ele se complementa. E isso eu acho bem importante. Então, que eu puder ajudá-los, é só me escrever, vocês podem me mandar e-mail. E estamos aí, assim. Eu agora estou voltando à organização devagar, mas estou à disposição para o que vocês precisarem. Tá bem? Pri, muito obrigada, foi muito bom, obrigada mesmo. O FS fica muito, muito, muito feliz com a tua volta. Uma treinadora incrível, muito experiente, tem muito para contribuir com a gente. Eu agradeço também a Paula, a Fabi, a Yasmine, a Thaís, que participou, acho que ela teve que sair um pouquinho mais cedo. Muito legal poder ter gente de várias partes do Brasil, pessoas que contribuem, que participam. Muito legal ter rostinhos novos, que nem o da Paula, participando e super, super participando, isso é muito gostoso também. E desejo uma boa sexta para vocês. E lembrando que a gente tem ainda o webinar do Guto hoje de noite. Quem quiser participar, vou botar o linkzinho lá no Facebook mais tarde. E acho que era isso. Muito obrigada a todos. Um beijo grande para todo mundo e um bom final de semana. Beijo para todo mundo. Foi um prazer conhecê-los e também um prazer rever os que eu já conhecia. Um beijo, pessoal. Beijos. Tchau, tchau, gente.